coisa mais linda, gente. Hoje estamos em mais uma festa, porque estamos recebendo o que os músicos, a crítica reputa como sendo um dos maiores flautistas que já tivemos aqui, que temos no Brasil. Uma referência da flauta, uma referência do choro. Meu querido Antônio Rocha, muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Por ter vindo, aceitado aqui, estar conosco. Você sabe que aqui é uma modesta iniciativa de um amador, né? Eu sou um professor de história, não sou músico, eu sou um amante do choro e tô tendo a sorte de ter você, um gênio da flauta, aqui comigo hoje. Muito obrigado, meu amigo. Uma alegria enorme para mim estar aqui com você hoje e compartilhando dessa sua iniciativa de trazer os músicos, né, do choro, né, para serem entrevistados e poderem contar a sua vida. Eu fico muito feliz. E vamos querer saber exatamente da sua vida, porque hoje você nos engrandece muitíssimo, Antônio. Obrigado, meu Você, pela tua simplicidade, pela tua nobreza, pela tua arte, pela tua flauta, que eu tenho que admitir, apesar de gostar muito do meu violão, de tocar amadoristicamente um violãozinho, eu sou encantado pela flauta, que é divino, assim como a Luz Divina que você acabou de tocar. Essa é uma composição sua, não é? É uma composição minha. Luz Divina, ela tem uma história curiosa, porque o Época de Ouro, conjunto Época de Ouro, né, que eu sou membro do Época de Ouro há uns 17, 18 anos, talvez 19, não sei certo. Durante as gravações do último CD do Época de Ouro, eu tinha planos de levar algumas composições para serem apreciadas pelos colegas, né, para entrarem nessa... E aí, nas vésperas do ensaio final lá do disco, eu, durante a madrugada, acordei com essa valsa na cabeça. Aí eu falei, peraí, isso dá valsa. Então isso foi às vésperas de você... Você já não tinha pronta. Eu tenho lá o rascunhozinho dela. Não tinha uma caneta azul na hora, eu peguei uma caneta vermelha ali mesmo, rascunhei e deu tudo certo. Engraçado que eu componho, assim, não componho com instrumento na mão e as melodias vêm inteiras, né? Eu não fico, não protelei, não deixei para o dia seguinte. Né? Fui recebendo, como dizia o Altamiro, fui recebendo, calma, tem para todos. e fui anotando e tá lá, guardadinha. Essa melodia lindíssima. Poxa, graças a Deus, acho que fui feliz, né? Acompanhe na internet, coloca lá, Conjunto Época de Ouro, Luz Divina, vocês vão ver essa flauta lindíssima do Antônio Rocha. Tem um trechinho ali que imita um pouco do Patápio, né? É verdade, como é que é aquele trechinho? É verdade. É uma lindeza, né? Uma espécie de homenagem, né, ao Patápio Silva nessa hora, né? Uma citaçãozinha do Primeiro Amor, não é isso? É como se eu tivesse ali duas flautas, né? Uma brincando com a outra, né? Umas oitavas ali. Nesse pequeno início aqui, a gente já falou de muita coisa importante. Falamos do Época de Ouro, que já vamos falar nele. A grande referência, né? Um conjunto tradicionalíssimo. Falamos de Patápio Silva, o gênio da flauta brasileira. Primeiro flautista a gravar discos no Brasil, né? No tempo da Casa Edison. E um grande virtuoso. Um grande virtuoso. Um compositor inigualável. E falamos também de Altamiro Carrilho. Altamiro aí, né? É o mestre. Aí o coração da gente referência, aquece a nossa na hora, referência. Né? Antônio, meu querido, você é um privilegiado. Eu sei disso porque você nasceu em Valença, não é isso? Sim. Valença, para quem que é de outros estados aí que vai ver o nosso bate-papo, Valença é uma das regiões mais bonitas do nosso Rio de Janeiro, um território
esplendoroso, uma natureza magnífica, abriga paraísos naturais, a Serra da Beleza, Conservatória, Quilombo São José, o Jongo. Olha, eu cada vez que vou a Valença, eu fico extremamente encantado com tudo que eu vejo, daquela beleza daquele lugar. E você é um privilegiado porque conseguiu beber da fonte dessa natureza esplendorosa e de um lugar extremamente musical. Extremamente musical. Ainda tive a honra, né, de nascer numa família que, por exemplo, meu pai acompanhou Clementina de Jesus. Pois é, que é valenciana também, e acompanhou, né? Rosinha de Valença. Rosinha de Valença é amiga, foi amiga da minha família, amiga íntima da minha família. Eu não tive contato com a Rosinha, assim, adulto, né? Músico, não. Mas em criança, meu período de infância, tenho vagas lembranças dela, né? Mas a discografia dela todinha a gente conhece. Gente, a gente está falando de Rosinha de Valença, virtuosa do violão brasileiro, uma compositora brilhante, que deu honra e glória a Valença com esse sobrenome maravilhoso, né? Assim como você, meu querido, porque todo mundo hoje, pelo mundo, né? Porque o choro, ele é uma identidade nacional, é um patrimônio cultural brasileiro que é reverenciado no mundo inteiro. Com certeza. E Antônio Rocha de Valença é quem leva a flauta aí com o conjunto Época de Ouro pelo mundo. Vamos voltar a falar da sua família e dos seus inícios. Você é nascido em Valença. Em que lugar de Valença você se criou? Eu sou nascido na cidade mesmo de Valença. Meus pais residem no centro da cidade de Valença, né, próximo ali da rodoviária. Você então é criado ali pelo centro? Pelo centro da cidade. Sim. E no ano que eu nasci, no mês de abril de 1981... 81, aliás, olha... Vamos aqui fazer uma pausa. Estamos gravando no comecinho de abril, hoje é dia 13 de abril de 2025. Daqui a 2 dias o nosso querido Antônio Rocha está fazendo 44 anos. Meu Deus, que alegria, que felicidade. Você faz aniversário e a gente aqui do Pau Brasil ganha um presente tendo a sua presença. Que maravilha. Bom, seus pais, como se chamam seus pais? Meu pai é Carlos Roberto Macedo da Rocha. E minha mãe, Adriana Glória de Santana da Rocha. Estamos mandando um beijão aqui do Pau Brasil para eles. Olha que filhão aqui maravilhoso. Seus pais, músicos? Meu pai, músico, cavaquinista, violonista, contrabaixista. Minha mãe não toca nenhum instrumento, mas é filha de músicos, né? Meu avô, pai dela, Aníbal de Santana, era um grande trompetista da cidade do Rio, tocava carnavais aqui no Rio, já é falecido. Sim. Não tive a chance de tocar com ele, mas me lembro dele tocando o trompete dele. Então, na verdade, você tem uma origem musical total aí, familiar, né? Do lado da minha mãe e do lado do meu pai também. Meu pai teve tios... Não sei se é tio, né? Do lado tio da minha avó, que era maestro da banda da cidade. A banda que eu depois vou contar que eu sou mestre da banda. Isso, pode faltar. 28 anos, mestre da banda de Valença. Que felicidade, né? Uma alegria. Essa tradição interiorana das bandas fluminenses, né? É uma luta, né? Porque a gente luta sem dinheiro. A verdade é essa, né? No trabalha sem receber nada, é tudo por amor. E chega um ponto que a gente... O cachê que a gente recebe é a alegria de poder estar produzindo aquilo ali, né? A história do lugar, a história da banda, as coisas se fundem, né? A história da cidade com a história da banda. A banda já tem 96 anos, faz esse ano. Então, o arquivo da banda guarda segredos da cidade e dos compositores que por ali passaram, dos músicos. Então é uma alegria poder estar contribuindo. Então vamos falar um pouquinho disso. Você começa como pela música? Já é pela banda? Não, eu começo... A história é a seguinte. No ano que eu nasci, em 1981, minha tia, irmã do meu pai, minha tia Jocely, ainda no hospital, pergunta para minha mãe: eu tenho uma flauta e um violão. Qual é o instrumento que você gostaria que eu desse para o Antônio? E, graças a Deus, minha mãe... A flauta. A flauta. Então, eu já cresci
sabendo que eu tinha uma flauta italiana, prateada, não sei o quê. Olha E aí, quando eu só. completei 8, 9, por volta de 8 anos, eu descobri que eu tinha essa flauta. E eu falei, ó, quero a flauta. Me dá essa flauta que eu quero começar a estudar. E aí, minha tia trouxe a flauta, mas você não vai ter responsabilidade com o instrumento, porque Olha, criança não tem quer brincar, responsabilidade. E eu me né? lembro, rapaz, eu peguei a flauta, já toquei uma musiquinha na flauta. Meu Ela me Deus, ensinou a Antônio. soprar e tal. É claro que não foi assim. Foi assim. Sim. Embocadura livre quebra todo mundo no começo, né? Desculpa. Chega um pouquinho pra frente. Isso, pra você ficar mais à vontade aí. Tá ótimo, Pronto. Perfeito. E aí a embocadura livre geralmente deixa todo mundo no começo meio... Todo é perdido, né? É um instrumento muito difícil. Sim, sim. Mas aí meu início foi assim. Eu já tocava um pouquinho de flauta doce. Antes, né? Estudava lá com o professor. Mas a verdade é que meu ouvido sempre falou mais alto, né? Eu gostava de tocar de ouvido, gostava de inventar as coisas no instrumento. Aí, isso já é o talento, né? Você já vem consigo uma musicalidade. Isso. Eu acredito que você naturalmente era ensinado pelas melodias que ouvia na sua casa, seu pai, sua mãe, com certeza, cantando, tocando, né? Isso já devia te orientar com essa musicalidade que você tinha. Com certeza. E aí você começa então pela flautinha que a sua tia Jocely Isso, aí deu. Aí eu descobri a flauta transversa, né, através do presente, né, que ela me deu quando eu nasci. E aí comecei a estudar com um professor lá de Valença, chamava-se, ele é vivo ainda, José Carlos Teixeira, um violinista lá da cidade, e me deu as primeiras noções de flauta transversal. E aí eu segui durante um bom tempo sozinho, né? Sabe como é que é? Descobrindo coisas, gostava muito de choro, botava os discos para tocar, ia tocando junto, tentando tirar. Me lembro que eu ganhei também, nessa mesma época, o disco do Charles da Flauta. Sim, o Charles da Pinguinho Flauta. de Gente, que ele tocava uma música do Altamiro e tal. E eu fiquei fascinado, né, com choro, gostava, já queria sair tocando aquilo. Sim. E foi assim. Aí depois comecei a estudar com um professor aqui do Rio, que é o professor Marcelo Bonfim. Já é um professor mais erudito, né? Houve uma ajuda que eu recebi da Câmara dos Vereadores de Valença, isso há 25 anos atrás, né? Por aí, talvez menos, não sei, uns 25, 26 anos. E eles me patrocinaram essas aulas durante 4 anos. Eu vinha ao Rio uma vez por mês, fazia 2 horas de aula. Eu já era muito dedicado porque gostava muito, né, de música e de flauta. Vinha, estudava e tal. Aí, nesse caso, você já começou a ter uma noção da flauta mais erudita também. Um pouco. Né? Eu tocava. A sua veia era mais popular mesmo. Era mais popular, tanto que eu estudava com ele lá também choros. Ele lia choros comigo, falava sobre interpretação, mas tocava alguns concertos de Mozart, aquele repertório flautístico da flauta de concerto. Essa coisa você é um músico que impressiona muito pela tua sonoridade, né? Sua técnica é exuberante, mas o teu som é extremamente mavioso, você consegue extrair nuances da flauta que realmente só músicos muito experimentados. Isso tem a ver com esse estudo do erudito? Isso já era uma coisa mais voltada da sua própria intuição? Não, acho que isso tem um pouco a ver com o estudo do lado da técnica da flauta erudita, mas tem também um pouco do Altamiro nessa história do som, porque embora o Altamiro já no fim da vida dele já tivesse um som um pouco diferente, mas a gente olhando lá para trás, início de carreira, ele tem, até meados da carreira dele, ele tem gravações assim que são incríveis, impressionantes, com uma sonoridade inacreditável, né? Então, eu quando comecei a estudar flauta, minha primeira referência foi o disco Choros Imortais do Altamiro Carrilho. Ali, o que a gente tem naquele disco? A gente não tem só uma linda sonoridade, a gente tem ali um discernimento do que é tocar o choro. Porque ele mostra a música.
né? Então, eu quando comecei a imitar, ele chegou a um ponto que ele virou para mim e ele falou assim: Antônio, eu queria te pedir uma coisa, para de me imitar. você já tem condições de fazer o seu. E eu fiquei assim pensando, gente, o que eu vou fazer da vida agora? Se eu não imitar, não sou ninguém. Mas aí entendi o que ele queria me dizer, né? Porque ele, segundo ele, o aluno chega num certo ponto que se você não consegue ter a sua identidade, você vai ser sempre uma imitação de alguém, né? Foi isso que ele várias vezes conversou comigo. Ele falou assim, não, você não precisa mais me imitar, você é o Antônio, eu já fiz o que eu podia fazer, já gravei o que eu deixei gravado, você pode partir daí uma nova maneira de tocar, uma nova linguagem. Uhum. Então... mas eu tenho, assim, eu admiro grandes flautistas também da música erudita e procuro tentar equilibrar um som de flauta que possa trabalhar nos dois lados, né? Sim. Que seja uma flauta que possa tocar a música brasileira e a música erudita. A flauta erudita. É um instrumento divinal, né? A gente tem uma impressão, assim, de que está realmente nos céus. Eu sou um apaixonado pela flauta, né? É claro que eu devo essa minha paixão ao Altamiro, sem dúvida alguma, porque foi a grande referência, né? Meninos simples que não tinham muita informação erudita, depois só que a gente, quando eu me criei e fui buscar saber dos eruditos, né? Mas o Altamiro já confluía para ele toda essa tradição da música brasileira. Com certeza. E também essa técnica impecável que ele tinha, né? Bom, vamos voltar um pouquinho para a gente não acelerar muito. Vamos tentar ser um pouquinho mais cronológicos. Você falava do professor Marcelo Bonfim. Marcelo Bonfim. Marcelo Bonfim, ele foi durante muitos anos primeiro flautista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal aqui no Rio, né? Ah, claro. E ele, através do professor Celso Wotzenlogel, o professor Celso é que me indicou na época o professor Marcelo. O famoso Wotzenlogel, um método maravilhoso. Isso, exatamente. Imagino que você tenha passado por ele também. Não, né? Cara, eu não passei por esse método, mas tenho esse método. Adquiri o método depois de grande. Isso. Eu estudei inicialmente estudei por um método francês, né, que o professor ensinava na época. E tive ali a oportunidade de me desenvolver bastante por esse método. Mas confesso a você que o que me ajudou imensamente a me desenvolver foi ouvindo os discos de choro. Sim. Muitos músicos que vêm aqui conversar comigo, né? Muitos intuitivos, até que nem tem leitura musical, formal, como foi o caso do mestre Walter Silva, do seu irmão Valdir Silva. Músico. Toquei muito com ele. O Walter é exuberante. Meu amigo pessoal, eu tenho um carinho muito grande e é um gênio, né? É um gênio. Improvisando, criando, ele consegue ser uma fonte inesgotável. É verdade. E eles aprenderam sempre ouvindo muitos discos, né? A grande escola é a escola da audição. Isso. Né? Eu acho que a música ela existe muito antes de se falar em técnica, de se falar em estudo da música. Em teoria, né? Em teoria, em teorizar tudo, né? Então, os grandes que passaram por aí... Eles com certeza se desenvolveram muito ouvindo, né? Pixinguinha, você ouve as músicas do Pixinguinha, eu pelo menos identifico nas músicas dele, assim, trechos de obras de compositores da música erudita, eu consigo enxergar ali, não acredito até que ele tenha estudado, mas ele ouviu isso. Com certeza. De alguma forma ele ouviu, ele absorveu isso em algum lugar. Então a flauta... Ela sempre teve transitando desses dois lados, né? O Dante Santoro, por exemplo, que foi um grande flautista, a obra dele, ela é com certeza baseada nesses dois campos, né? Até as composições do Dante, né? A maneira dele de tocar, a gente sente que é uma maneira
voltada para a música erudita, mas é um cara que gostava da música popular. Aliás, a gente tem uma tradição flautística muito linda, né? Passando por Patapio, Pixinguinha, o Benedito Lacerda, Manezinho da Flauta, o Carlos Poiares, com certeza. Santoro, todos esses são grandes. Alexandre Maionese, meu querido, um abração para você. E tantos outros flautistas, tantos outros da atualidade, né? Da atualidade que estão aí. Verdade. Mas vamos lá, você faz os seus estudos aqui, aprende um repertório um pouco mais erudito, mas eu estou querendo fazer uma conexão com a tua vida lá em Valença. Sim, sim. Paralelo a isso, você está tocando na banda, você atua na banda, como é que é isso? Nesse período, 1994, eu estava iniciando minhas aulas de flauta aqui no Rio com o professor Marcelo. 1996... eu resolvi fazer parte da banda de música da cidade, Banda Sociedade Musical Progresso de Valença, foi fundada em 1929. E entrei para a banda, fui muito bem recebido, poucos jovens tocavam na banda naquela época, era só uma turma de senhores, né, já estavam ali há mais de 50 anos, a maioria deles. E... Fui muito bem recebido. 2 anos depois, o maestro se ausentou e não tinha ninguém para assumir os trabalhos da banda. E eu assumi com 18 incompletos. Nossa, né? Tão jovem. 17 anos. Rapaz, que responsabilidade. Não tinha a menor experiência. Eu já dava aulas, né, na escolinha de música da banda. E, nesse período, assumi a regência da banda. Foi, assim, um momento de muito aprendizado. Muitos dos antigos que lá tocavam tiveram, assim, um certo receio em aceitar um maestro com 17 tão jovem, anos. Né? Maestro não, que não era maestro nenhum, não era nada disso. Eu estava começando ali, estava aprendendo, né? Procurando experiência. E ali aprendi muita coisa, aprendi a escrever para a banda, formei nesses últimos 28 anos muitos alunos em instrumentos de sopro ali na cidade de Valença, ajudei vários a se profissionalizarem nas Forças Armadas, né? E continuo, até os dias de hoje, tenho lá com muita dificuldade, tenho uma turminha lá feita depois da pandemia, como tudo, né, no Brasil após a pandemia, no mundo talvez, né? Sim. Nós tivemos um problema em vários setores, muitas coisas acabaram e lá em Valença não foi diferente, né? A banda quase acabou, faltou muito pouquinho para a banda acabar, fechar, né? Mas eu não deixei que isso acontecesse, continuei dando aula, continuei fazendo novos alunos para a banda e estamos lá. E você segue, então, liderando a banda? Com certeza. Com atividades para os alunos, os músicos da banda? Com certeza. Que bacana isso, né? Não paramos, e é o ano inteiro de atividades, festas religiosas, festividades cívicas. Eu não larguei, não tenho nem aceito dizer essa palavra, eu vou parar com a banda. Que bom você falar isso, né, Antônio? Porque essa é uma tradição tão bonita, né, que a gente com certeza, tem tantos grandes músicos. Silvério Ponte esteve aqui conversando comigo, um músico que vem de bandas do interior do estado, do Laje do Muriaé, criado nessa tradição, e tantos outros músicos, né? O próprio Alexandre Maionese, banda escolar do Salesiano, né? Então a gente tem assim um carinho muito grande pelos músicos que têm um cuidado com esse repertório das bandas, aquelas coisas bonitas dos dobrados. Eu acho aquilo tudo tão lindo. Tem umas coisas, algumas coisas assim que são encantadoras. Tem dobrados ali que eu fico, como é que o cara compôs isso tão bonito, né? Demais. Dois Corações, por exemplo, eu acho lindo. Bonito. Jubileu do Anacleto. Enfim, é uma tradição riquíssima. E eu queria te agradecer muito por mantê-la assim com afinco, né? Porque não estamos falando, pessoal, de qualquer músico, estamos falando de um flautista experimentadíssimo, um homem que poderia aí estar pensando única e exclusivamente numa carreira de solista e está falando aqui com carinho do trabalho
trabalho didático com a banda da sua cidade, com a reverência a toda essa tradição musical das bandas do Norte do Sul também, né, Fluminense, enfim. Isso é muito importante para a formação dos grandes músicos e para a continuidade da vida musical brasileira, né? A garotada de hoje em dia, nós temos muita dificuldade em encontrar interessados no estudo da música. Uma criança de 11, 12 anos, hoje em dia, ele está muito mais preocupado com o celular dele. Sim. Né? Muito mais preocupado em fazer outras coisas e estudar mesmo. Pegar um instrumento, estudar música, os interessados são muito poucos. Eu, durante esses últimos 20 anos, a minha intenção, maior das intenções, era arrumar um aluno ou um grupo de alunos que pudessem trabalhar comigo, de repente até para me substituir, né? Porque ninguém é eterno. Claro. E eu, de uma hora para outra, posso resolver parar ou não ter mais condições de fazer. Sim, sim. Então, muitas das vezes os alunos... É muito difícil, né, aparecer alguém que queira fazer esse trabalho de coração, né? As pessoas, quando descobrem que eu trabalho gratuitamente ali, as pessoas vão embora. Ninguém quer assumir. Quando se fala em dinheiro, quando se fala em cachê, aparece um monte de gente querendo participar. Agora, falou que é gratuitamente, ninguém... As pessoas, o lado afetivo das pessoas, né? É evidente que não são todos, né? Mas da grande maioria das pessoas, o lado afetivo às vezes não fala mais alto nessa hora. Existe uma dificuldade grande, Antônio, que talvez isso venha com a maturidade, né? São poucas as pessoas como você que tão jovem conseguiram compreender isso, né? A gente passa por um mundo extremamente comercial, onde tudo tem que ter um valor financeiro. As pessoas precisam viver, precisam comer, precisam trabalhar, mas não é disso que se trata. Se trata até de pensar em acúmulo cada vez mais, né? Eu vejo você falando disso, é um desafio muito grande da gente tentar agora pegar os nossos jovens que estão aí com celulares e com estímulos extremamente rápidos. Como fazer um menino desse sentar para estudar música? Para ter aquela dificuldade de, quando eu comecei a tocar violão, ficar horas, a mão doendo, e o calo, e as costas doem, e a mãe reclama porque não tá tirando som bonito, toca para lá porque... Os meninos hoje têm todas essas informações. Eu tenho um filhinho de 6 anos. Você tem filhos, Antônio? Tenho um filho de 20 anos, vai fazer 21 anos esse ano. Antônio Carlos Matos da Rocha. Um abração pro Antônio Carlos, um beijo pro meu filho Noé. Meu filhinho já pega o meu celular e fica ali brincando. Meu filho, sem ninguém ensinar, ele pegava o celular da gente e sabia tudo de celular, dava um banho na gente. Pois é. Bom, mas enfim, essas são dificuldades que nós teremos. Mas saiba, Antônio, que eu tenho uma fé muito grande de que esse amor pelas coisas essenciais. Eu tive aqui uma conversa com o mestre da dança de salão, o mestre Jaime Arocha. Sim. E ele falou para mim uma coisa assim: Diogo, eu estou atrás do que é eterno. Os sentimentos são eternos. O amor é eterno, a fraternidade, o abraço, o afeto. Exatamente. A música é eterna, né? Então, assim, a gente tem esse desafio de fazer com que essas gerações consigam compreender a viver com esses dois lados, né? Não só com a coisa tão imediata da tecnologia, mas também com o que é essencial e que motiva a nossa alma. Antônio, vamos então falar de uma coisa extremamente especial para a gente aqui. Sim. O Pau Brasil Podcast é uma iniciativa modesta. Eu sou apenas um professor de História da Rede Municipal de Duque de Caxias. Nasci e me criei em São Gonçalo. Não sou um músico de formação, mas eu tenho um carinho especial pelo choro. O choro sempre foi uma música que, desde quando eu tive os meus primeiros acessos ali ouvindo meu avô botando músicas do Jacó, meu pai tinha um LP do Valdir Azevedo. Quando eu vi pela primeira vez Altamiro na televisão, um outro músico que me deixou extremamente impressionado foi o Sivuca, quando eu vi tocando pela primeira vez. Esse era também... Divinal, né? Divinal. Todos esses músicos têm em comum um amor pelo choro.
O que o Antônio Rocha sente pelo choro? Por que o choro lhe tomou, lhe arrebatou a ponto de você, tão jovem ainda, já enveredar por esse caminho? Olha, o meu início na flauta, eu acho que já diz tudo, né? Foi ouvindo Altamiro Carrilho. Eu acho que o som da flauta e a beleza do repertório do choro, eu acho que sempre me conduziram, né? Conduziu o meu caminho através do som da flauta do Altamiro. E as músicas de Pixinguinha, por exemplo, né? Aquelas gravações do Altamiro, acho que o que eu posso trazer de boas recordações do meu início de carreira e do meu aprendizado, eu acho que é por aí mesmo, sabe? Eu trago até os dias de hoje comigo essa vontade de tocar choro, sabe? O choro é o fio condutor da É o sua fio música? condutor da minha música, com Sim. certeza é. Sim, e é engraçado você dizer isso, né? Porque realmente músicos como você inspiram gerações de novos chorões. Hoje você é uma grande referência da flauta no choro, assim como outros grandes músicos, né? Mas espero que você tenha, com certeza sim, a consciência de que você está inspirando tantos novos flautistas aí, novos chorões, Que bom, meu amigo. que vão ouvir o teu som, a tua técnica Que bom. e vão continuar por aí. Altamiro e você se conhecem quando? Altamiro, no ano de 1998, houve um festival de flauta promovido pela Associação Brasileira de Flautistas, a ABRAF, na Escola de Música, na Rua do Passeio, Sim. no UFRJ. Uhum. E vieram vários flautistas internacionais, e o Altamiro foi um dos convidados para fazer um masterclass, né, e fazer uma apresentação junto com uma flautista americana, Paula Robson, se eu não me engano. E aí eu soube dessa participação do Altamiro, lá em Valência eu fiquei sabendo disso, e eu comecei a apurrinhar meus pais. Olha, eu quero ir, me leva. Eu tinha 1998, sou de 81, eu tinha 18 aninhos. 98 19. ou 90? Não, talvez antes. Foi antes. Não, é isso mesmo, 98. E aí minha tia morava no Rio, me recebeu na casa dela e me levou todos os dias durante esse festival, né, lá na escola de música na Rua do Passeio. E aí um dos dias foi o Altamiro. Eu fui por causa do Altamiro, não fui por causa dos outros, não. Eu queria mesmo era tocar ali com o Altamiro. Sim. E aí eu me lembro que ele, no início da aula dele, nós vamos tocar aqui o Pedacinho do Céu. Quem poderia começar a tocar? Eu já fui levantando a mão logo. Aí ele juntou um grupo de alunos e tal, cada um tocou um trechinho. Aí ficamos assim, meio amigos, né? Ele me tratou bem naquele dia, eu achei que ele me recebeu muito bem. No ano seguinte, teve um outro festival na Unirio. Sim. Na Urca. E eu vim, né? Já estava... Meus pais já tinham me liberado para viajar sozinho, coisa e tal. Aí eu vim. Para minha surpresa, quando eu cheguei na Unirio, que eu dei de cara com o Altamiro, ele... Ô, Antônio, tudo bem? Ele lembrou do meu nome. Aí, eu fiquei todo feliz, né? Eu tava tremendo de medo de novo. Aí ele me chamou para tocar. Vem cá, Antônio, o que você vai tocar? Eu falei, eu vou tocar aqui o Lamento de Pixinguinha, vou imitar uma interpretação do senhor. Posso? Ele, claro, fica à vontade, meu filho. Aí quando eu terminei de tocar o Lamento, com aquelas variações todinha, eu tirei igualzinho ele tocou. Ele fazia umas fantasias assim, meio... Fazia. Né? Aí ele falou, já tem um forte concorrente na praça. mas ficamos amigos, né? Porque eu peguei o telefone dele, de vez em quando ligava e tal. Até que um dia eu vim para conhecer a escola portátil de música que ainda funcionava na Glória, num casarão. Sim. Ali na Glória. Escola portátil, eu trabalhei na escola portátil durante 11 anos. Caramba! Que foi uma revolução também, né? Foi. Aí, nesse dia, o Altamiro apareceu lá, né? O seu Álvaro, irmão do Altamiro, trabalhava lá também.
Aí o seu Álvaro, eu fui lá, estava conhecendo as pessoas naquele dia. Ele falou comigo, ó, o Altamiro vem aí. Aí eu falei, ai meu Deus, Altamiro vem aí. Eu já tinha ligado, engraçado que eu liguei para o Altamiro uns dias antes para pedir uma autorização a ele se eu podia tocar umas variações sobre o tema do Carinhoso que ele tocava e tal. Aí ele falou, não, poder tocar você pode, só que eu não tenho partitura, não tenho nada escrito. Eu falei, não, eu já tirei de já ouvir. tirei aqui, já tô até tocando. Aí ele falou, não, pode tocar, um dia eu quero ouvir você tocando. Aí quando ele chegou lá nesse dia, eu falei, aí me chamou, vem tocar aqui, não sei o quê. Eu falei, então vou tocar aqui. Brinquei com ele, faz umas notinhas comigo aí na variação do tema do Carinhoso. Rapaz, que notinha que ele fez, hein? Ele era demais, né? O velho não era brincadeira, não. Ele era demais, é lindo isso. São ótimas recordações, né? Aí depois, anos depois, aí ele começou a me ligar para eu fazer shows com ele. Ele já estava assim, já tinha adoecido, e o médico já tinha proibido ele, de certa forma, de tocar. Ele só podia tocar uma ou duas músicas por show. Aí ele me ligou assim um dia, eu queria te propor se você gostaria de fazer o show comigo, você toca a maior parte, eu fico sentado ouvindo. Eu falei, não, vamos dividir o que o senhor puder tocar. Eu não quero também atrapalhar o show do senhor. Ele, não, mas eu tô te pedindo porque eu não quero deixar de fazer os shows. Quero continuar trabalhando, mas eu já adoeci, já não posso, o médico já me proibiu. E eu ia, assim, com a maior felicidade do mundo, porque fazer esses shows com ele era uma verdadeira escola para mim, sabe? Além de ser uma realização pessoal, você nem imagina, assim, como eu saía dali realizado de poder estar sentado do lado do meu ídolo, seu grande ídolo, tocando com o meu ídolo e trabalhando, além de tudo, trabalhando junto com o meu ídolo. Você é um menino lá de Valença que teve seus inícios... Garoto da roça. Da roça, né? Jamais imaginaria que iria ser assim, um parceiro de palco. É verdade. Um amigo que, não só amigo, mas reconhecido por ele como sendo um grande flautista, né? Ele não só me reconheceu, como me ajudou muito, assim, em todos os sentidos, né? Me apresentou para muita gente e me convidava para shows, gravações. Queria produzir um livro com músicas minhas, mas não deu tempo, né? Ele, infelizmente, ele ficou pior, faleceu antes. Mas eu tinha, na figura dele, tinha muito apoio. E é muito curioso, né? A gente que tem esses grandes nomes como nossos ídolos, né? De repente estar ali perto de um deles. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, se me permite. Uma vez em contato com o mestre Sérgio de Pina, um querido amigo violonista, professor de violão clássico. 2001, eu tomei algumas aulas com o mestre, e um dia eu cheguei na casa dele para ter uma aula, né? Violão erudito, estava aprendendo algumas coisas de técnica, e aí ele falou assim, olha, hoje a gente não vai ter aula não, vem aqui comigo que eu preciso que você me ajude aqui. Ele me botou no carro e fomos. De repente eu entro num prédio em Copacabana, ele toca a campainha e quem abre a porta? Altamiro Carrilho, cara. Meu Deus. Eu fiquei assim, estatelado, sem saber o que fazer, E ele, aquela generosidade, aquele sorriso grande, brincava muito, tudo ele tinha uma piada, tudo ele tinha uma tirada, né? Verdade. E eu fiquei assim, aquela foi uma emoção tão grande de ter tido um contato assim na própria casa do ídolo. Ele autografou um disco para mim, que eu tenho até hoje, com muito carinho. Enfim, Altamiro é responsável pela formação de grandes nomes da flauta, de grandes chorões, e, inclusive quem não é flautista, todos os chorões vão ter em Altamiro Carrilho. Com certeza. Uma grande referência. Com certeza. Né? Uma grande referência. Antônio, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Todo mundo que vem aqui, eu acabo meio que entrando por esse caminho. Queria perguntar para você também. Sim. Jovem, de uma cidade do interior, mesmo tendo uma família muito musical, mesmo estando atuando nas bandas, na banda da cidade,
Houve algum momento em que você pensou em uma outra atividade para além da música? Aquela pergunta: o que você vai ser quando crescer? Houve para você alguma Olha, eu dúvida? sempre, quando me perguntavam isso, a minha resposta sempre foi dentro da área artística, né? Porque eu me lembro que quando eu era criança eu falava que eu ia ser palhaço de circo. Depois eu falava que eu ia ser pipoqueiro, não tô não tô assim, não é brincadeira, mas é como quando criança, essas eram, mas eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito da música dentro da religião católica, por exemplo, Da né? Na liturgia, liturgia né? da igreja. Então, quando eu me descobri músico, eu acho que eu imediatamente associei a música à minha vida de forma que eu já sabia que minha vida ia estar trilhando esse caminho da música para sempre. Sim. Você temeu, assim, por aquelas coisas que nós sempre somos impelidos a pensar, né? Será que eu vou conseguir prover Eu a só. minha família com a música, as É, dificuldades que a gente vê no cenário, o medo normal, né? medo a gente tem sempre, né? Eu vou dizer para você que antes da pandemia eu era mais corajoso. E eu, durante a pandemia, eu entrei numa depressão muito forte e eu fiquei, pela primeira vez, um mês sem ligar para o instrumento. Caramba, Antônio. Primeira vez na vida. Assim, infelizmente, rapaz, o músico no Brasil, ele é muito pouco valorizado, né? Ainda mais um músico que toca choro. As pessoas não dão esse valor. Se falar, você toca, sei lá, Gêneros você mais, toca mais outros gêneros, comerciais, gênero né? Mais comercial, você é populares, né? flautista roqueiro, flautista sei lá o que aí, vai estar ganhando um dinheiro. Uhum. Então a pandemia chegou e Te derrubou, abalou a né? vida do De todo músico, mundo, né? né? De todo mundo, de uma forma assim que. E aí eu fui me levantando aos pouquinhos e tô me Você, levantando você, até o dia de hoje. você tocava naquela época. Vamos falar disso. Eu Hum, acho isso tão didático para as pessoas. A pandemia acabou, ela passou, graças a Deus, mas a gente sofreu muito, muito. né? As perdas Nossa. não só materiais, perdas de amigos próximos, queridos, eu perdi vários. E os medos que nunca tínhamos tido antes, né? Medos de saber Nossa. se estaríamos vivos num tempo tão breve, né? É A gente verdade. tem quase a mesma idade, eu sou 2 anos mais velho do que você, mas a gente sempre pensou em ter uma vida aí pelo menos até os 70, né? E É, de repente chega uma pandemia onde coloca tudo em risco. tudo. O medo de Exatamente. sair na rua, o medo do contato, o medo de não conseguir grana para sobreviver e pagar as contas com decência, a impossibilidade dos artistas trabalharem, não tinha como você fazer online de casa, não tinha trabalho Foi híbrido. nessa época que a gente começou a pensar em aulas online, né? Sei lá, trabalhar através da internet, do celular, do computador, seja lá o que for. Eu, pelo menos, ainda não tinha tido essa experiência, né? Sim. Foi depois da pandemia, durante a pandemia, que essa oportunidade de trabalho veio, né? E você então realmente se sentiu afligido nesse período Ah, aí, senti. A né? coisa já não vinha boa, vamos falar a Sim, verdade, né? sim. É muito importante Não vinha isso, boa nos né? últimos anos. Vamos dizer que de 19, de 2016, 2015, nesse período assim, meus trabalhos começaram a dar uma escasseada aqui no Rio. Não só, acho que não só para mim, para muita gente. A gente passa por um momento É, de transição política, exatamente. consequentemente a economia também começa Com aí, certeza. né, perder aquele vigor que nós tínhamos, que nós tivemos uma época assim de muita produtividade, É né? verdade. 2004,
2004, 2006, 2007, 2008, 2009, até 2014, a gente teve assim um momento de crescimento. Eu me lembro daquela época de anúncio da Copa no Brasil, das Olimpíadas no Rio. Os imóveis explodiram de valor, todo mundo correndo para o Rio de Janeiro, artistas, bandas internacionais querendo fazer show aqui, porque era aqui que estava rolando dinheiro, e de repente as coisas vão começando. As coisas começaram a cair, né, a partir desse período, não de uma vez só, né? Aos pouquinhos, eu pelo menos fui sentindo que o número de trabalho já não era o mesmo, né? Você ainda não me perguntou se eu toco no Época de Ouro, mas vou contar. já eu conto. Vamos chegar lá. Nessa época ainda tínhamos bastante trabalhos no Época de Ouro, né? Ronaldo teve aqui, né? Ronaldo, um abraço pro Ronaldo. Pô, te adoro, meu amigo. O Ronaldo foi outro músico assim que me ajudou muito no aprendizado, né? Porque tocar ao lado dele, ouvindo, né, o que ele faz no instrumento dele é uma escola imensa, né? O Ronaldo foi um dos músicos que pela primeira vez, quando eu o vi tocar, eu fiquei extremamente impactado. Porque eu não estava diante de um bandolinista. Eu estava diante de um músico diferente demais, sabe? Aquela sonoridade, uma segurança no toque. Sim. Projeção num instrumento desse tamanhinho, um som que preenchia o espaço, né? Verdade. Pois é, vamos chegar já no Época de Ouro. Vamos chegar na Época de Ouro. Mas só para terminar, então já foi escasseando um pouquinho antes da pandemia. Já. Aí, quando a pandemia chegou, a situação já não era das melhores, mas era possível sobreviver de alguma forma. O início da pandemia foi assim, dureza total. Depois as nuvens começaram a se abrir com a chegada de alunos online, né? Eu não tocava mais em lugar nenhum, mas pelo menos podia ter um ganho dando aulas de flauta, né, pela internet. Houve períodos de ter bastante alunos, depois no final escasseou um pouquinho e eu continuo com os alunos, aulas online até o dia de hoje. Você oferece aulas online ainda hoje? Sim. Então pessoas que querem ter aulas com você conseguem te acessar e vão ter um suporte lá das aulas de flauta. Com certeza, e é suporte voltado para o choro, voltado para a música brasileira. Voltado para a técnica de flauta de maneira geral, mas é choro. Se eu fosse flautista, eu não perdia essa por nada. Estamos falando de uma grande referência atual. Que bom, meu amigo. Época de Ouro chega como, querido? Época de Ouro chegou na minha vida. Eu, quando entrei para a escola portátil, comecei a dar aula lá. Agora não estou lembrando exatamente o ano. Eu sei que meu filho nasceu em 2004. Eu acho que foi 2006 que eu entrei para a escola, janeiro de 2006. Eu conheci vários grandes músicos ali. E o Celcinho Silva, filho do Jorginho, fez uma indicação para o pai dele, né, Jorginho do Pandeiro, que me convidasse para participar de um dos programas semanais do Época de Ouro na Rádio Nacional. E assim foi. Jorginho me ligou, conversamos muito e ele falou que tinha uma ótima referência sobre mim através do filho dele, que o Del Rian também tinha feito uma indicação lá, disse que eu estava tocando muito bem, não sei o quê. Aí eu imediatamente aceitei, claro, quero muito ir nesse programa. Fui, toquei, me lembro que eu toquei uma música minha, 2 músicas minhas, toquei um choro do Pixinguinha e tal, eles me receberam muito bem. Menos de um mês depois me chamaram para fazer um show com eles em Itajaí, no Sul. Sim. Fui, toquei umas músicas do Dante, porque o Jorginho era pandeirista do conjunto do Dante Santoro. Não sabia dessa. Então o Jorginho tinha adoração pelo Dante Santoro. Quando eu cheguei lá tocando o repertório do Dante, o Jorginho, eu já ganhei o Jorginho ali naquele dia. Aí me chamou, eu fui muito feliz, tal. Quando voltamos da viagem, muito pouco tempo depois, ele me ligou, me perguntando se eu gostaria de participar do Época de Ouro.
Falei, poxa, você ainda me pergunta. Vou dizer sim para não te desagradar, mas você ainda me pergunta. Claro que eu quero trabalhar com vocês, com certeza. Aí foi uma alegria para mim, fui para lá. Mas eu fui com uma consciência de que eu não estava indo somente para trabalhar, eu estava indo para aprender. Essa convivência com eles ali, com o Jorginho, né? Com o Jorginho, com o Ronaldo, com todo mundo, mas mais com o Jorginho. Jorginho era um músico que ele tinha uma percepção da música de uma maneira geral. Então ele te corrigia notas, né? Às vezes eu estava tocando, ele parava, vem cá, essa nota, toca aí. Não é essa nota não. Às vezes a gente se desentendia, né? Às vezes a gente se desentendia, mas depois voltava e tal. Eu me lembro, engraçado você estar falando isso, foi exatamente o que o Ronaldo falou quando ele entrou no Época, já com os integrantes originais, né? Ele mais novinho. Com ele deve ter sido pior, né? Porque a turma era... Ele falou que tinha briga com o Dino lá. Não, essa nota aqui, não sei o quê. Falei, pô, eu não dava o braço a torcer, mas eles tinham razão. Eles tinham razão. Eles eram muito... Ele usou essa expressão, que eles eram muito sutis, assim, sabe? Eles tinham uma maturidade musical muito grande. Muito grande. Um conjunto que toca muito redondo, né? Com certeza. Muito bem... Com certeza. Formatado, né? E o Jorginho, ele era assim, ele tinha uma atenção comigo muito grande. Por exemplo, quando eu entrei para o conjunto, nós preparávamos o repertório que eu ia tocar antes do ensaio geral. Imagina como? Por telefone. Ele na Ilha do Governador, no Rio, com o cavaquinho dele, e eu em Valença com o meu violãozinho. Aí ele ia cantando o repertório que ele queria que eu tocasse. Não, a nota não é essa. Aí eu ia escrevendo, não sei o quê. Aí aí um Ré maior, não, aquilo. Aí eu ia tocando e tal, ia escrevendo. Aí eu falava com ele, mas nós já estamos aqui no telefone há mais de 1 hora, você gastou um dinheirão de telefone. Ele falava para mim assim, isso é do meu interesse, mas é do seu também, é do conjunto. Nós estamos fazendo uma coisa do nosso interesse, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, né? Então era uma pessoa que o Jorginho, ele visava o coletivo, né? Era um chefe de conjunto daqueles que cobrava mesmo. Sim. Ele cobrava mesmo, ele chamava a atenção de todo mundo, né? ele enquadrava todo mundo, tinha que fazer, se não fizesse, né? Então ele colaborou muito comigo para o meu crescimento. Isso eu não posso negar. E hoje você vendo depois de tantos anos atuando com o conjunto, né? O que você entende assim? A sua percepção de música e de choro se tornou mais aguçada, se tornou diferente? O que o jovem Antônio aprendeu desses anos tocando com um conjunto tão basilar, tão essencialmente eu acho do choro? Que hoje, antigamente, talvez a minha percepção do choro fosse outra. Talvez eu estivesse buscando um outro tipo de interpretação, mas hoje em dia eu pelo menos já enxergo o choro como uma música essência, né? Uma coisa, uma música que faz parte da nossa linguagem, do nosso país, né? Uma música que representa o povo brasileiro, né? Então, não é uma música para se fantasiar muito. Fazer muita firula. Para fazer firula, não. É uma música para respeitar. Para se apreciar. Para se apreciar. Para ser executada dentro do que ela se propõe como linguagem, né? Sem precisar ficar inventando Acho que a gente novas rodas aí. Como né? o Altamiro me falava, né, o choro ele abre possibilidades. Né? Você tem momentos e momentos dentro do choro. Você tem um momento de tocar sério. Você tem um repertório que você pode brincar. Mas o choro, ele é uma música que quando você toca a melodia do choro, você já entende, ela te mostra o que ela está te propondo ali naquele momento, né? Se é uma música, se é um choro mais dolente, se é uma música mais alegre, se é uma música mais triste, se é uma música que te abre uma oportunidade de improvisação. Só de tocar as primeiras notas, o primeiro trecho de melodia, você já sente isso, né? O choro, ele te traz essa emoção
de você sentir. É extremamente rico, né? Extremamente Porque, como você falou, tem tantas variações, são tantos ritmos possíveis, são Com tantos certeza. estilos dentro do choro. Com certeza. Mais amachichado, mais polca, mais sambadinho, mais, enfim, tudo isso, é aquela dolência maravilhosa que toca na nossa alma, no âmago do nosso sentimento, Verdade, né? meu amigo. Que trata de alguma coisa que está no campo do nosso afeto e acessa diretamente essa emoção. É verdade. Então, tocar esse choro, compreender essa linguagem é extremamente prazeroso, né? Por isso que a gente é tão arrebatado assim. Com certeza. Por esse gênero, né? Com certeza. Hoje o Época de Ouro está formado por Jorge, Jorge no cavaquinho. Isso, Jorge Filho no O cavaquinho, Celcinho no pandeiro. O violão de 7 cordas é o João Camareiro. Violão de 6 é o Luiz Flávio Alcofra. Bandolim agora é o Luiz Barcelos. Grande bandolinista. E eu continuo de flauta. Maravilha. Eu no início, quando ainda tinha a formação antiga, quando eu entrei para o conjunto, né, inicialmente eu nem pensei na história do conjunto. Uhum. Eu aceitei, entrei e pronto, e acabou. Depois eu comecei a analisar. Meu Deus, eu entrei para o conjunto do Jacó. É um conjunto de bandolim. Então nesse início, eu recebia algumas críticas por estar no conjunto. Algumas pessoas que não se conformavam, né, com essa história de ter flauta no conjunto do Jacó. Uhum. Né? Aí, um dia, conversando com o Jorginho, ele falou, não tem isso não, o Reginaldo Canhoto tinha flauta e acordeon como solista, não tem nada a ver não, e o Jacó tocava com a gente no Reginaldo Canhoto, tudo bem que esse conjunto é dele, mas agora vai ter flauta, não tem essa não. Aí um dia, rapaz, essa é engraçadíssima, né? Eu encontrei com o Carlinhos, que tocava violão na Época de Ouro. Carlinhos Neves. Eu tive a chance de conhecer ele. Grande. E aí... Alguém falou para ele, esse aqui é o Antônio, tá tocando flauta no Época de Ouro. Flauta no Época de Ouro? Jorginho, tá maluco? O Carlinho Leite era esses caras, da época do Jacó, né? É antigo, né? Então eu entendi, poxa, esse conjunto é um conjunto de bandolim, né? E eu tô aqui como flautista solando junto com bandolim. Então, para mim foi uma escola, tenho aprendido muito nesses últimos anos. Assim, não só a questão de repertório, mas a questão de saber como tocar esse repertório, né? A questão de valorizar esse repertório da maneira como ele tem que ser valorizado. Sim, né? Sim. E assim, pra gente que é amante do choro, e no meu caso sou um suspeito porque eu tenho uma inveja dos flautistas, o som que esse instrumento tem, para mim é realmente algo que me acessa ao divino, né? É um instrumento que te coloca numa outra esfera. Tanto que quando eu posso fazer algumas brincadeiras e chamo alguns amigos para tocar um choro, coisa e tal, as minhas duas únicas pontos que não podem faltar é a flauta e o violão de 7 cordas. Isso aí são duas coisas para mim que flauta eu não é um instrumento realmente apaixonante, né? O som da flauta eu gosto muito também. Ele é diferente, cara. Então, como eu ia dizendo para você, só acrescentou beleza, maviosidade, aquele conjunto que já estava todo redondinho. Não tinha nada ali Não tinha nada mais, né? Não precisava mexer em nada. Acrescentou uma flauta com a sua qualidade, né? Com o músico do choro, com o músico forjado nessa linguagem, com uma técnica, com um sentimento, uma expressividade únicas. Então não teve problema algum. Foi só um acréscimo, né, de talento, de formação. O Época de Ouro segue em atividade. Segue. Vocês continuam fazendo shows. Nos apresentando, ensaiando, fazendo shows, né? Evidentemente que depois da pandemia, como tudo, né, deu uma diminuída, mas mesmo assim, durante a pandemia, tivemos shows. Fizemos em São Paulo, Belo Horizonte. Sim. Né? E de lá para cá temos feito vários lugares. Os nomes me fogem. Sim. Minha memória para nomes o conjunto segue
em plena atividade, né? Com certeza. Com essa nova formação de ouro. músicos de extrema qualidade. Eu quero que você seja portadora, cada um dos membros, tanto o Celcinho, o Jorge Filho, o João Camareiro, que é um violonista brilhante, né? O Luiz Flávio, Luiz Barcelos, a todos eles aqui do Pau Brasil, estou deixando um grande abraço, um agradecimento por vocês continuarem levando aí esse estandarte do choro, né? Verdade. Adiante. Antônio, meu querido, bom, a gente já falou bastante sobre muitas coisas relativas aos seus inícios, sua amizade com Altamiro, seu conhecimento do repertório do choro, o conjunto Época de Ouro, sua passagem pela escola portátil, né? Eu queria que você me dissesse o que você pensa. Como você, que hoje já é um músico tarimbado dentro da nossa linguagem, como é que você pensa a evolução e a continuidade do nosso choro? Você ainda é um músico jovem, vai atuar, se tudo correr bem ainda, por muitos anos pela frente. Assim tem muita gente boa tocando hoje, né, Antônio? Muita gente que se formou aí com a escola portátil, com acesso as gravações antigas que agora a internet coloca aí pra gente. Como é que você vê o panorama do choro para os próximos anos aí? Olha, eu acho que o choro ele continua e continuará vivo, né, através dessa nova geração que está chegando aí, que está encontrando tudo muito mais fácil, né, do que era antigamente. Antigamente as gravações eram dificílimas da gente encontrar. Partitura nem se fala, a gente não tinha acesso a nada, tinha que pegar as gravações e escrever suas próprias partituras. Hoje tem acervos aí à disposição de todo mundo, né? Eu acho que o jovem hoje em dia ele deve aproveitar, né, a tecnologia a seu favor, né, a favor do ensino e do aprendizado dessa linguagem tão tradicional nossa que é o choro, né? Então eu acho e espero que continuem, né? Que continuem dando prosseguimento ao que nós estamos aí tentando. Eu vejo muita gente hoje tocando, né? Quando eu era rapaz, assim, meus 20 anos, eu via pessoas jovens interessadas pelo choro, mas a impressão que eu tenho é que hoje em dia aumentou muito o interesse. Aumentou muito. As pessoas estão muito mais interessadas pelo choro. Não só solista, você chega nas rodas de choro, você encontra violões e mais violões, cavaquinhos, pandeiros, todo mundo querendo tocar choro, fora os solistas, e né? Conhecendo um repertório, conhecendo o lado B, né? Assim, choros que não são tradicionalmente os clássicos, né? Verdade. E a galera tocando lá isso aí maravilhosamente, né? É muito bom, né? Você chegar numa roda de choro, ou sei lá, chegar num show e ver novos músicos tocando, se apresentando, né? Isso é uma garantia que esse gênero de música não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Você vê assim os gêneros arejado, respirando novos ares, com certeza, conseguindo assimilar influências de instrumentos, de novas linguagens também, com né? certeza. Que a galera que toca jazz, que toca alguma coisa, dentro da estética do choro sendo respeitada, acho até né? que, de certa forma, essa junção ela pode ser positiva, né? Outros estilos podem se agregar à linguagem do choro e, de certa forma, elas podem existir Você juntas. teve alguma preocupação em relação a isso? Estudar jazz, outras linguagens, improviso? Eu sou um músico, eu tenho ligação com a música erudita e tenho ligação com o choro. Estudei flauta, mas assim não tive muito essa preocupação com outros estilos assim, outras linguagens, né? Importados, não. Sabe, não tô falando mal de outros estilos, não. Sim, simplesmente a sua escolha, o que lhe apeteceu foi tocar. Não que eu não toque, eu até toco. Mas se me falar, você tem hoje um trabalho para fazer um choro ali com fulano, ou você vai tocar ali um jazz com não sei quem. Aí eu vou falar, eu vou aceitar o choro.
Porque eu gosto mais do choro, Sim, sabe? sim, não tô falando mal de não, outros estilos de maneira nenhuma. Não. Eu te pergunto isso porque hoje está tudo muito fluido, né? Tudo, Esses gêneros se com aproximam certeza, se muito aproximam, mais, né? Tem muitos músicos. A gente teve aqui, por exemplo, Dudu Oliveira, que é um chorão tradicional, sim. né? Mas também é um jazzman, toca saxofone, domina outras linguagens também, eu muito também versátil. toco saxofone, mas assim, eu optei por não ser um saxofonista profissionalmente. Profissionalmente eu toco flauta. Eu acho que a flauta ela é um instrumento de embocadura muito sensível, né? Muito delicada. Então, se eu começo a tocar outros instrumentos, por exemplo, instrumentos de palheta, o lábio inferior ele vai ficando ferido de tal forma que o som da flauta não fica do jeito que eu gosto. Eu não estou classificando o som de ninguém, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas então eu optei. Meu professor, há muitos anos atrás, me deu um esporro, me zangou. O que você quer? Você quer tocar flauta ou você quer tocar saxofone? Eu falei assim, não, tá certo, eu quero tocar flauta. Não, porque não dá para fazer as duas coisas, não. Eu falei, dá para fazer sim, mas eu entendi que ele queria a pureza de técnica que ele queria que eu tivesse era tocando só a flauta. E eu fui entendendo que esse era o meu instrumento, apesar de eu tocar outros. Eu gosto, inclusive, de clarinete, saxofone, instrumento de bocal, eu adoro uma tuba. Sim. Adoro e essas mesmo. coisas, imagino que a banda te proporciona. Com certeza. Né? Porque eu dou aula de todos esses instrumentos sozinho, então eu tenho que tocar eles todos. Que legal. Eu brinco neles, né? Eu falo assim, falo com os alunos, eu não toco profissionalmente, mas eu toco uma música aqui em cada um deles para vocês ouvirem, mas o meu instrumento mesmo é a flauta. Tá Antônio, ali. já que a gente está falando que o seu instrumento é a flauta, antes da gente encerrar o nosso papo, que daqui a pouquinho você já está pegando para Valença já de volta. Já. O Antônio veio para o Rio, trabalhou, deu um monte de aula e veio aqui para ter um papo com a gente. Falou, Diogo, eu só tenho esse horáriozinho aqui, essa data, você pode me encaixar? Eu falei, Antônio, poxa, que bom, com todo prazer. Que você conseguiu mudar o dia para mim. A gente estava pensando em gravar em maio. Eu falei, não, Antônio, quando você puder, meu querido, e a gente veio aqui. Eu queria te pedir o seguinte: o que você se sinta mais à vontade para tocar um pouquinho só aqui pra gente, pra gente ouvir um pouquinho mais do seu som antes da gente encaminhar o nosso papo e te liberar para pegar de novo o caminho pro paraíso. Quando eu penso em flauta, eu já toco aqui um choro, né? Mas antes de eu tocar flauta, eu vou tocar um trechinho de Debussy, por favor, que é uma música chamada Syrinx.
Antônio, rapaz, que expressividade. Meu Deus, a flauta leva a gente para outro mundo, para outro né? mundo, para outro universo. Mas se eu não tocar... Se não tocar um choro, e tem que ser do Altamiro, senão não tá completo, não. É verdade. Meu querido Antônio, meu amigo, poxa, muito obrigado. Que prazer ter você. Olha, as pessoas que têm vindo aqui têm sido muito generosas comigo, né? Como eu disse, eu tenho pouquíssimo tempo de podcast aqui e já tive a sorte de ter tantas pessoas maravilhosas. Um dos últimos que teve aqui se referiu a você em público como um grande gênio da flauta. Obrigado, que foi o meu querido Ronaldo do Bandolim. Estávamos no Choro da Ribeira, com participação de Antônio Rocha, os convidados extasiados com tua flauta, né? Que bom, meu amigo. E realmente ela é exuberante, e o Ronaldo fez questão de parar o evento, agradecer a presença do Antônio com as palavras de que, olha, nós estamos diante de um gênio. E essa foi a palavra usada por aquele que, para mim, é um dos maiores músicos que eu tive a oportunidade de ver tocar. O Ronaldo é um grande amigo, assim, uma referência, né? E sempre me tratou muito bem, assim, como amigo, como se fosse um filho mesmo, né? O Ronaldo sempre foi uma figura assim que foi um professor, um mestre, né? Uma pessoa que sempre me ajudou muito. E você recebeu um elogio de tamanha felicidade, proporção, né? De um gênio, com né? Certeza. Realmente é algo que traz pra gente a realização do trabalho de tantos anos. Certeza. E é por isso, meu querido, que antes de terminarmos, eu queria te agradecer tanto, porque eu jamais sonhei que um dia pudesse ter essa conversa contigo. Meu amigo. Porque você sempre foi alguém tão especial. Imagina, a flauta é um instrumento que me cativa desde sempre. Obrigado. Porque eu tenho uma admiração profunda. Inclusive, nunca toquei flauta, mas tenho até métodos de flauta. Acabei de presentear Samuel, meu querido amigo, acabei de presentear com o Celso Voltsenlogel. Ele falou, não tem o método físico. Eu falei, eu tenho aqui, eu vou te presentear. Eu gosto muito da flauta, tanto a flauta erudita, boto lá o Emanuel Parrudo para ouvir. Com certeza. James Galway, todos aqueles classicões lá da flauta, na época do Altamiro Rampal, né? Todos eles são geniais, maravilhosos. Mas você, querido, é uma pérola genuína de Valença, aquele paraíso que eu sinto agora ainda mais necessidade de voltar tantas vezes, de visitar Valença. Sinta-se em casa. Aquele lugar que me encanta sempre. A última vez que estive em Valença, fui lá em Conservatória, depois fui em Santa Isabel, depois fui lá naquela fazenda Santa Clara, onde tinha os escravos, quase Minas, né? É quase Minas. Santa Rita de Jacutinga. Tua cidade é encantadora, assim como a tua música, como a tua pessoa simples e genial, que veio aqui dar essa contribuição para esse amigo aqui que está iniciando um projeto. E aí a sua contribuição para mim também. Eu fico muito feliz de ter sido convidado por você para vir aqui falar sobre choro, falar sobre minha vida, sobre minha família. Né? Para mim é uma alegria enorme, né? Poder trabalhar com a música que a gente trabalha hoje em dia, Antônio, que é o nosso choro. Eu queria te agradecer demais pela função didática que você tem na tua cidade.
Eu como professor aí dos pequenos aí da escola pública. Você sabe a dificuldade. Eu sei das dificuldades. Eu queria assim expressar a gratidão por esse amor que você tem pela música. A gente que passa por tantas privações, o caminho solitário de horas e horas de estudo para se chegar a um nível técnico de excelência, verdade, né? As dificuldades encontradas, bons trabalhos, nem tão bons trabalhos assim, às vezes é bem contratado, às vezes não, as tantas e tantas vezes que toca de graça para poder engrandecer, prestigiar eventos, enfim, esse trabalho maravilhoso que brota de um coração, de uma alma que eu estou tendo a oportunidade de ver aqui como sendo extremamente belos. Eu aqui, em nome da audiência do Pau Brasil Podcast, que está sendo forjada com tão boa música como a sua, eu fico extremamente emocionado. Obrigado, e queria que você soubesse, meu querido amigo, que sempre que eu puder eu vou correr atrás da sua música, onde você estiver tocando, quando estiver aqui pelo Rio e nos festivais que acontecerem por aí. Opa. Na internet a gente pode ver o Antônio tocando em alguns festivais bonitos, tem algumas coisas bonitas demais sua tocando. Eu vou querer sempre estar atrás da sua música, porque você é uma grande referência, já é um pilar do nosso choro, da nossa música. Muito obrigado. Eu queria te agradecer demais e vou pedir para você encerrar então, prestigiando a nossa audiência com o que queira, por favor. Meu amigo, que o calor dessas melodias que brotam da tua alma e dessa flauta maviosa te acompanhe de volta nessa viagem para Valença. Um grande abraço para você. Um prazerzão tê-lo aqui. Prazer tá é bom? todo meu. Gente, parabéns pelo programa, por essa iniciativa, que você possa continuar aí por muitos e muitos anos. E vou querer te trazer aqui de novo, para a gente continuar mais um papo sobre flauta já. Com certeza. Se Deus quiser, vamos ter outras temporadas e eu quero estar sempre perto da tua música e da tua pessoa, tá bom? Assim vamos encerrando aqui, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.